Olá, eu sou Daniela Esperandio Belotto, psicóloga clínica em terapia cognitivo-comportamental. Muito bom. E aí, Eulália, eu vou pedir para você se apresentar, do jeito que você quiser. Tá bom. Eu sou Eulália, eu sou professora de educação infantil, atualmente somente na educação infantil, e da educação básica também, né? E sou professora também da educação especial. Uhum. E a Eulália do CPF? A Eulália do CPF. A Eulália do CPF tem 45 anos, mora em Osasco, São Paulo. E atualmente está bem cansada, fazendo mestrado em educação inclusiva, mas gosta muito de séries, principalmente aquelas que falam de mente humana. Eu sou apaixonada por séries que tratam da mente humana, e de música também, para dar uma aliviada. E aí, eu queria saber com você como era, né, a vida antes de você descobrir, ter o diagnóstico do filho, né? Como é que você estava vivendo e o que despertou você a ir atrás, né? O que começou a acontecer ali? Sim. Então, eu sempre trabalhei na educação nas duas pontas, né? Então, trabalhei sempre na educação infantil, mas com bebês e as crianças, então, ali do 0 até os 3 anos, nessa primeiríssima infância, e depois no fundamental, né? Sempre acumulei nessas duas pontas. E quando o Vini nasceu, então eu já sabia como que era esse desenvolvimento, embora nós sabemos que cada um tem o seu ritmo, mas há os marcos ali, os marcos que os pediatras colocam, até carteirinha de vacinação mesmo, né? Tem. E quando chegou ali nessa fase em que eles começam a balbuciar, eu já percebi que esses balbucios dele, primeiramente, eles eram muito poucos, muito pouco. A segunda questão era um choro muito intenso, mas ainda, como ele não tinha os 24 meses, então não tinha acontecido aquela poda, que acontece mais ou menos nessa fase dos 24 meses, a poda ali dos neurônios, ele ainda balbuciava algumas coisas, falava pouquinhas palavras, mas falava, quando você cantava aquelas músicas, ele acompanhava os gestos. Então, eu notava alguma diferença, mas ainda não tinha, quando eu falava com o pediatra, ele fala, não, mas olha, ainda está no tempo, ainda. Assim que aconteceu, assim, os 24 meses, eu me lembro muito bem, é uma coisa que me marca muito, que é quando acontece a poda, é quando realmente todas as características ali do autismo, elas ficaram bem evidentes. Então, o pouco olhar que ele tinha, ele deixou de ter esse contato, ele parou totalmente de pronunciar qualquer palavra de balbucio. Eu me lembro que ele começou a andar nas pontas dos pés. O que me marcou muito, eu estava numa reforma aqui, e aí o pedreiro estava fazendo um barulho muito grande, ele estava na sala, e após a porta da sala, o pedreiro estava. Aquilo não, era como se ele não tivesse acontecendo nada. Então, entre outras coisas, corria de um lado para o outro, e começou ele não compreendia os comandos, era como se não compreendesse os comandos, então ele entrava em umas crises, assim, de choro, de grito, e aí, então, assim, e aí eu já percebi, e foi quando, então, eu já procurei ajuda mesmo dos especialistas. Né? E o meu primeiro pensamento foi, esse menino, ele perdeu a audição. Eu imaginei, assim, eu falei, ele deve estar, então, com alguma dificuldade auditiva, porque agora ele não compreende, né? E a gente sabe que essa criança que perde a audição, ou que não se percebe que ela está com uma deficiência auditiva, ela também tem algumas características muito parecidas com essas que ele apresentava. Você recebeu o diagnóstico, qual que foi o seu pensamento? Você falou que, no primeiro momento, você pensou que ele tivesse com algum problema de deficiência auditiva, né? Mas aí você recebeu o diagnóstico de TEA. O que você pensou? Então, o diagnóstico de TEA foi com a neuropsicóloga. Foi um dia como esse, chuvoso, e eu estava próximo do centro de São Paulo. A primeira coisa que eu pensei foi, quando ela me falou, porque ele já estava tendo um caminho preparado para isso, né? Mas quando você ouve o diagnóstico é muito diferente. Eu me lembro que o horário da escola foi muito marcante. O horário da escola, o limite para eu pegar era às 7 horas da noite. E eram umas 5 horas da tarde, eu estava lá perto do centro de São Paulo, e eu tinha que vir até Osasco. Então, ela foi falando para mim, e eu só ouvia todas as características corroboram para que seja o TEA, E aí, eu peguei o documento, eu só me lembrava assim, eu preciso pegar o Vini na escola. Então, era um dia chuvoso, eu me lembro que eu saí, fiquei só com isso, tanto que depois eu tive que entrar em contato com ela para ela me explicar. Então, eu peguei o carro, e eu me lembro que eu vim chorando, mas eu tinha que pegá-lo. Então, eu só pensava assim, só vai, chora e só vai, porque tem que ir, tem que acontecer. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso, não dá tempo, porque eu me lembro que especialista, que eu ia antes de sair o diagnóstico, falou assim, olha, independente do que seja, já tem que começar as terapias.
Então, eu me lembro de falar assim, não dá tempo de ficar depressiva, não dá tempo de ter algum acolhimento, porque todo esse tempo ele vai perder. Então, eu tenho que ir, e no dia seguinte eu tenho que estar no trabalho, e eu tenho que chegar e tenho que fazer a comida. Então eu não vivenciei, não deu tempo de vivenciar o luto. Uma coisa que eu fiz, e que até hoje eu não mexi mais, foi de pegar todos os registros que eu tinha do Vini até os 2 anos de idade. Então, fotos, principalmente vídeos, coloquei tudo dentro de uma caixa, que é algo que até hoje eu não mexi, nunca mais. Ele vai fazer 14 anos, então já tem aí uns 11 anos que nunca mais eu mexi nisso, muito provavelmente porque eu não vivenciei esse luto, né? Porque para mim era como se até os 24 meses eu tivesse tido um filho, foi esse sentimento que eu tive. E essa criança morreu mesmo, assim, nesse sentido mesmo de morte. E tinha agora uma outra criança que eu não reconhecia, eu não reconhecia, né? E aí é aquilo que a gente idealiza, né? Então, eu não reconhecia mais. Eu não reconhecia, porque aquela criança também não olhava para mim, ela não aceitava meu toque, quando eu falava com ela, ela não me correspondia, então eu não reconhecia. Então, aquela criança que eu tinha até os 24 meses, ela não existia mais. E, então, eu não conseguia mais, e até hoje também, nunca mais eu mexi nessa caixa com tudo isso. Então, foi esse sentimento, o sentimento mesmo de luto, mas que eu não podia viver esse luto por conta do tempo, porque o tempo para ele era essencial. Você sentiu medo, Eulália, quando você recebeu o diagnóstico? Medo? Não senti medo, não. Até hoje, você sabe que até hoje eu não tenho medo, mas eu acredito que eles são terapeutas, a terapeuta do Vini, ele está com ela até hoje, ele está com ela desde os 2 anos e pouquinho, assim, né, que ela começou a recebê-lo. E não só ela, mas a TO dele que ele fazia, que não me permitiram o medo, não sei a palavra, mas talvez eles não deixaram que esse medo crescesse muito dentro de mim, né? Então eles sempre falavam, e a própria escola também, sempre falava assim, então tinha um passeio. Então, sentia aquele medo de, vou deixá-lo, e agora? Como que eu vou deixar uma criança? E aí foi quando, eu me lembro até hoje, a terapeuta dele, que falou assim para mim, olha, o diagnóstico não pode vir antes do sujeito, né? Antes do diagnóstico tem um sujeito. Então, você pode até sentir medo, mas você não pode deixar esse medo crescer de uma forma que o Vinícius vire vire o diagnóstico, né? Não pode. E aí, então, os passeios, eu tinha aquele receio, eu acho que medo não, mas receio, que é bem diferente, porque o medo te trava, né? Então, quando eu queria me travar, as TOs, as escolas, não, você não pode fazer isso com ele, né? Porque você deixando isso crescer vai prejudicá-lo. Qual que é o nível de suporte do Vini, Eulália? Hoje, primeiro que ele não tem a deficiência intelectual, não veio de comorbidade junto com o TEA, né? O que ele teve aí por volta de uns 4 anos foi um quadro de epilepsia, mas que depois foi bem controlado, que é uma das coisas também que pode vir junto com o TEA. Mas o dele não veio com a deficiência intelectual, não veio com TDAH, então o suporte é considerado o 1, né? Ali com um pouco ou nenhum suporte. O pouco suporte que hoje ele tem, ele já é suprido com a terapeuta. E na parte pedagógica, eu faço, quando precisa, eu faço os ajustes curriculares, ou a flexibilização ou a adaptação. Então, hoje, né? O tanto que hoje ele só faz a terapia com a psicóloga mesmo. Porque ele foi tendo alta das outras. Mas você faz? Então, a gente está conversando aqui, posso parecer uma pessoa muito aberta, né? E aí todo mundo que conversa comigo, eu sou mesmo muito acessível mesmo, né? Gosto de bater um papo, desde que não vá falar da minha vida pessoal. Eu tenho uma trava muito grande em tratar da minha vida pessoal. Primeiro, eu acredito muito na criação, tanto que hoje eu crio o Vinícius muito diferente do que eu fui, porque eu digo para ele que a gente pode chorar, que quando a gente não está bem, tá tudo bem, que você pode falar, que você vai falar com o outro, né? Então, eu sou da 3ª geração de protestantes, mas até então, fui criada dentro do protestantismo bem fundamentalista mesmo. E eu fui criada como? Então, fui criada que todos os seus problemas, eles são ditos apenas dentro do seu quarto, de joelho no chão e para Jesus, né? E isso, assim, eu não me lembro de outra forma de ter sido diferente. E a gente se constitui, não tem jeito, né? A nossa historicidade nos constitui. Então, eu já tentei, tanto que teve um tempo que eu falei, eu paguei de uma vez 10 terapias, falei, eu vou pagar, porque agora porque eu vou, né? Mas simplesmente não acabei fazendo coisas alternativas, reiki lá na clínica, mas falar de mim
do sentimento, e talvez também por conta, além de ter sido criada assim, depois que veio o Vini, a mãe do autista, ela é muito cobrada, né? Então, assim, você sempre tem que ser forte, porque então, assim, olha, você tem que ser forte, você tem que levar, o Vinícius fazia terapia de segunda a sexta. Então, olha, você tem que estar bem, porque se você não estiver bem, como que você vai levar para terapia? Também, por exemplo, se ele me visse chorando, ele já entrava em crise, ele entrava numa crise muito grande. Então, também, então você não pode chorar, então, essas coisas, assim, eu realmente não consigo sentar e falar para um outro sobre mim, eu não consigo, é algo que realmente, depois do autismo, eu vi que isso então, deu uma piorada. Então, até minhas amigas falam, Eulália, a gente sabe tanto de você, mas a gente sabe tão pouco, porque as pessoas não sabem se eu estou passando por alguma situação difícil, ou se tem alguma coisa, então é sempre usando, eu falo que eu uso, que são as máscaras, né, então você vai sempre usando a máscara, tá chorando, não, nossa, é uma dor de cabeça, eu tô tão grande, então você vai usando essas máscaras. E aí essa criação de que, olha, você não pode chorar, e há uma outra coisa também, eu quase não choro, você não consigo chorar. Sim. Então, a terapia realmente é algo que me incomoda para mim, mas que eu gosto, mas que eu vejo que o Vinícius adora, né? Ele já é o contrário. Isso, né, Maria, que você falou agora, né? Dessas máscaras, de tanto papel ali que precisou ser revisto também, né? O papel da mãe, da profissional, da amiga, né? Assim, fiquei pensando nesse impacto mesmo, né? Como é que ficou para você? Quando você fala, não deu tempo muito de vivenciar o luto ali, né? O que você estava vivendo, só teve que seguir. E hoje, né? Assim, quando você passa por tudo isso, o que você hoje consegue trazer de aprendizado mesmo, né? Do que você passou, o que você poderia fazer diferente? Diferente em relação... Eu não faria nada, Camila, você acredita? Assim, porque eu acredito que eu fiz o meu melhor. Dentro de todas as condições que eu tinha, foi o que eu pude, né? Eu falo que... Eu sempre falo, né? Às vezes acontece algumas coisas, tem vezes que você só pode ser o que dá para você ser, né? Então, há momentos na vida que você só pode dar o que você tem. Então, eu não mudaria, sabe? Assim, da trajetória que eu fiz, mesmo porque essa trajetória transformou em quem eu sou também hoje, me constitui, sabe? Então, assim, eu vejo, por exemplo, que eu sou uma mãe muito melhor, assim, no sentido, não melhor não, mas muito diferente da minha mãe. Então, por exemplo, se hoje eu consigo fazer diferente. Hoje, se ele tem, ai, mãe, tô com uma ansiedade, não, filho, isso aí não é frescura, né? Não é frescura, como eu ouvi, por exemplo, não. Então, eu consigo, diante de tudo que eu vivenciei, eu consegui seguir uma outra trajetória, uma trajetória da não violência, uma trajetória do cuidado, sabe, de dar amizade, mas também, olha, eu sou sua mãe, mas também da amizade, de seguir também dentro da minha profissão, porque dentro disso eu fui adquirindo outros conhecimentos, então, que impacta hoje também na minha vida profissional. Então, a única coisa, assim, que se eu pudesse mesmo, seria em relação à terapia. E eu acredito que ajudaria bastante, mas não em relação no relacionamento com meu filho, alguma coisa, mas com a gente mesma, né? Não sei, assim, porque não foi algo que não deu para vivenciar, né? Então, isso seria algo que eu gostaria de ter de diferente. Mas da trajetória que eu segui, eu não mudaria nada. Tem alguma coisa que você escuta, você ouve sobre o Vini que te incomoda? Alguma frase feita, alguma coisa do tipo? Então, você sabe que é algo que me incomoda muito, assim, das escolas ou dos cursos, enfim, do que ele frequenta, seja em futebol, seja em outros lugares. É aquilo assim, nossa, se eu tivesse 10 Vinícius, vamos supor, na escola, vai. Se eu ouvisse a vida, ele está indo para o 9º ano. Ele está na escola desde os 6 meses. Então, se eu ouvir assim, nossa, se eu tivesse 10 Vinícius como esses aqui na sala, eu estaria feliz. Ou aqui na escola, eu estaria feliz. Se eu tivesse 5 mães como você aqui na escola, eu estaria feliz. Isso me incomoda, sabe? Porque assim, algo que eu vejo, que eu percebo, né? Que até seria bem legal para pesquisa, que assim, eu vou usar o menos no sentido, num outro sentido, assim, mas eu vejo assim, quanto menos, ou melhor, quanto melhor você se adapta ao que eles acham que é o ideal para o ser humano, de comportamento, de cognitivo, é aceitável. E isso me incomoda muito, porque eu penso na outra mãe, eu penso na outra criança. Porque então quer dizer que se você tem um TEA nessa escola, que ele tem um TDAH, que ele tem uma deficiência intelectual, que tem
outras deficiências junto a outras comorbidades, então quer dizer que ele não é bem-vindo, né? Mas o meu filho sim, porque eu sou uma mãe, você é uma mãe que dá suporte, você é uma mãe que tem conhecimento, então você faz os ajustes curriculares, que leva para todas as terapias, mas eu sou uma curva no Rio, sabe? O meu filho não ter a deficiência intelectual foi assim, um entre quantos, né? Então, quer dizer que assim, quanto mais normalizado ele é, então ele é aceito. Isso me incomoda. Poderia falar, nossa, que legal, mas não é, eu já não considero, eu considero isso é algo que me incomoda demais. Uhum. Falas quando enaltece, mas se está enaltecendo, é porque então o outro que é diferente dele, das características do TEA dele, talvez possam ser excluídos e segregados. E aí isso é algo que me incomoda muito. Até a próxima pergunta, né, que eu gostaria de entrar, que é a questão da inclusão. Que a gente vê, muito se fala de inclusão, né, mas no campo da teoria, na prática, dificilmente você vê isso acontecendo dentro das escolas. Eu não sei como isso funciona na escola privada, mas pelo menos nas escolas públicas, o que aconteceu foi justamente, não, vamos incluir, as crianças foram para a escola, Malemar tem uma acompanhante terapêutica ou uma assistente de sala que dá suporte, né, dentro da sala, então uma sala que tem 30 crianças, tem uma assistente, né, acho que até uma assistente para 2 salas, não sei como que é a realidade aí onde você está. E a sala, né, uma sala de suporte. Mas, assim, o que eu percebi, olha, é que isso não é lá uma inclusão. É muito mais a gente vai dar esse suportezinho aqui, tem aqui essa estrutura, a gente tem aqui esse pessoal para ajudar. Só que, na prática, isso não acontece. Você está dentro da educação, você vai falar melhor do que eu. Você acredita nisso? Você acredita que a gente ainda vai conseguir alcançar o ideal de inclusão dentro da educação brasileira? Ô, Daniela, é assim, sabe, eu estava, antes de entrar aqui, e estava fazendo um trabalho, o INEP, agora de 2023, ele trouxe um dado na rede de ensino, no sistema de ensino, né, brasileiro. Uhum. Nós estamos com mais de 600 mil TEAs, estudantes com TEAs, matriculados. O que isso significa para mim? Não tem uma outra forma que não seja incluir esses educandos. A cada dia, cada vez que você abre os jornais, eu estudo muito sobre isso, sai algum estudo sobre essa crescente do TEA. Então, não tem outra alternativa senão incluir. E quando eu falo de inclusão, não é apenas colocar esse estudante dentro da sala, porque isso é integração. Uhum. Quando eu falo de inclusão, eu falo de você olhar aquele sujeito, olhar quais as especificidades dele e ele ser atendido. E para isso, precisa de uma política pública que saia do papel. Precisa que o professor entenda que o acesso e a permanência desse educando com qualidade é direito dele, né? Está lá na Constituição Federal, está lá na LDB, e que precisa, assim, então, a partir de ações práticas, de práticas pedagógicas, incluir esse educando. E aí, cada rede, ela tem uma realidade, né? Então, a rede que você tem a sala de recurso, a redes que você tem o ensino educacional colaborativo, e a redes que aceitam o atendente terapêutico, e que saiu o decreto que o atendente terapêutico, ele nem pode estar dentro da sala, outros contratam estagiários. Então, quer dizer, cada lugar tem uma política, e que no final das contas, ninguém sabe o que fazer com esse estudante. E aí é quando, se você não tem uma política pública de referência, se você não tem ações concretas na escola. A gente tem um documento que chama Projeto Político Pedagógico da escola, e ele é o esqueleto ali da escola, né? Ele é esse instrumento normativo. A minha pesquisa de mestrado é sobre ele. São poucos o Projeto Político Pedagógico que você pega e tem ali falando sobre a educação especial. Então, assim, nem no Projeto Político Pedagógico da escola tem falando sobre a educação especial, como isso impacta diretamente lá no professor. Por outro lado, você tem esse professor com 30, 35 educandos sozinho. Então, é preciso que essa escola, ela primeiro escute essa família, né? O que é? Então, essa família precisa me dizer como é o seu filho. Essa escola, ela precisa, quando a gente fala de escola democrática, isso quer dizer que a comunidade precisa estar lá dentro. E essa mãe precisa estar lá dentro. Então, acho que a primeira questão é você, como eu, né, o educadora, a gente como educadora, sair desse posicionamento de que, olha, isso daqui é meu, esse território é meu. E você atender, então, essa psicóloga, a ATO, essa mãe, para a gente poder fazer um trabalho conjunto. Não tem como, né? Então, eu preciso saber, olha, quando essa criança entra em crise, o que você faz? O que a psicóloga faz? O que a ATO faz? O que você faz em casa, mãe? Qual que é o foco dela? Ele gosta de dinossauros. Então, eu preciso ir lá no meu currículo, pensar num ajuste curricular, de acordo com o foco dele, porque senão ele não vai fazer.
Mas para isso, precisa de uma formação também. Porque se esse professor, se ele não sabe de tudo isso que eu estou te falando, e tudo isso que eu estou te falando foram coisas que eu fui atrás, que eu fui adquirindo. As redes às quais eu trabalho não me deram essa formação. Então, saber o que é um ajuste curricular, saber que nesse ajuste curricular eu posso fazer flexibilização e adaptação, que é um dos meios que eu posso incluir esse educando. Como que vai saber se você não tem formação? Se não, esse educando vai continuar lá no fundo da sala brincando de massinha. E chamando essa mãe, e tirando o direito desse educando estar dentro da escola. Então, eu penso, sabe, primeiro que Daniela, que não, eu sempre falo, não tem mais volta, não tem volta, né? Esses educandos, eles têm que ocupar esses espaços que é de direito dele. Então, cabe à escola cumprir o seu papel, que é uma educação que traga o pleno desenvolvimento desse educando. Se eu não estou contribuindo, eu não estou fazendo o meu papel como educadora, sabe? Então, assim, eu acredito, sim, na inclusão. Eu acredito. Mas ela não vai acontecer se esse professor não tiver uma formação, se as redes não derem um suporte, se essas redes não trouxerem também esse profissional. Tem rede, eu estava vendo hoje, por exemplo, tem rede que, um setor, né? Eu vou falar que eu estava estudando agora uns dados, então, um setor que abrange aí 13 bairros, aqui numa determinada localidade aqui de São Paulo, ele tem 1.440 TEAs. E um profissional da educação que vai atender 245. Então, esses TEAs estão divididos em várias escolas. Como é que esse único profissional, ele vai saber das especificidades, das necessidades, e esse profissional tem que dar suporte para os professores. Aí, como que funciona a inclusão? Não vai funcionar. De novo, a gente vai ficar lá no fundo da sala. Então, assim, sem formação e sem o poder público pensar que a gente precisa desse suporte né, realmente a gente vai continuar ainda com o pé na integração. Mas se esse suporte, a inclusão, ela acontece. E precisa acontecer, né? Sim. Me veio a sensação que parece que a gente está apagando um incêndio agora, né? Então, não estamos preparando o terreno se acontecer algo, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Assim, a estrutura mesmo da escola, mas como é que essa família também acaba conhecendo do diagnóstico, de tudo isso que você trouxe ali, né? De como acolher aquela criança quando estava em crise. E era num nível de suporte 3, eu acho, algo nesse sentido. E essa dificuldade da família não compreender também, de achar que a escola fica como responsável de educar essa família nesse sentido, né? Então, eu fiquei te ouvindo aqui pensando que são todos os lados, né? A comunidade, a escola, a família, como que todo mundo ali vai se envolvendo nessa engrenagem mesmo, né? Para olhar para essa criança que está no mundo. Ela não é só da família, né? Como você traz, né? Seu filho, ele vai ter interação social. Como é que ele vai ficar na escola? Permitir com que ele não tenha interação social? Com receio do que pode acontecer, né? Então, eu fiquei pensando nisso, mas acho que parece que a gente está no comecinho ainda de uma caminhada. Parece que, por enquanto, a gente está só apagando os incêndios que estão acontecendo, né? Então, quando você fala desses números, né? Eles são assustadores mesmo. Como assim? Diante dessa realidade, a gente ainda não tem suporte. E não tem, Camila, assim, E aí esse professor acaba ficando doente, a família, a mãe, as mães estão depressivas, muitas delas, e aí são também dados estatísticos, que após a descoberta de um diagnóstico de deficiência, no caso, a gente está falando de TEA, mas as pesquisas falam de deficiência, essas mães, os pais vão embora, né? Então essas mães, elas também acabam virando mãe solo, e então elas também ficam sozinhas. A escola, por outro lado, também não sabe o que fazer. Esse professor acaba se afastando, então, também se você pegar os números, nós temos um alto índice de professores afastados. Nós estamos com muita falta também tanto é que essa semana foi anunciado pelo secretário da Educação um pacote, que estão chamando de pé de meia, para a educação, para ver se atrai, então, jovens para fazer licenciatura, né, dando R$500 aí por mês. Então, nós estamos tendo um apagão, tanto que em 2040 está previsto um apagão na educação, um boom na educação. Então, você não tem esses professores, os que já estão envelhecendo. Eu comecei com 20 anos, ou com 45, estou com 25 anos de carreira. E aí, muitos agora dessa geração, eles não querem entrar na educação, porque não é uma carreira atrativa. Quando se vai fazer estágio, eles se deparam com essas questões, então se depara com crianças em crise, tem salas que você, por exemplo, se você tem escola, nessa escola só tem um quinto ano à tarde, um quinto ano de manhã, e ali você tem um número de autista, e com outras deficiências também, então é dividido, então essa professora, por vezes, vai ficar com 4 crianças com deficiência, mais os outros que têm também as suas especificidades, porque
É como a gente estava conversando no começo aqui, né? Você tem esse estudante com TEA, mas você tem os outros que também têm necessidade, que tem as suas especificidades das suas familiares, que afeta também, e muitas vezes não sabe resolver os seus conflitos ali na sala a partir de um diálogo. Então, você tem muita demanda, né? E como que fica? Sabe? Então, essa é a grande pergunta. Mas, assim, como é que fica, para mim, a criança? Sabe? Porque no meio de tudo isso, fica essa criança, né? Que fica como? Então, é algo que a gente tem que refletir mesmo, né? E dentro disso tudo que você está trazendo, né, você tem os dois olhares, né? Aí você tem os dois lugares de fala. Você é a mãe, né, e a educadora. Então, você tem dois papéis aí fundamentais. E a gente sabe que tem, sim, pais, mães, famílias que participam ativamente, mas tem famílias que não participam, às vezes, por talvez algum preconceito ou por falta de informação. O que você diria, Eulália, para essas famílias, para essas mães, esses pais, né, você trouxe uma coisa muito importante. A família recebe um diagnóstico, o pai vai embora, e a mãe fica solo. Né? A participação da família, irmãos, enfim, todos ali que estão envolvidos na educação da criança é fundamental. O que você diria como mãe, primeiro, e como educadora, a participação da família na vida dessa criança? Na minha experiência como mãe, é fundamental, da psicológica, ok, mas eu sei que a mãe, ela impacta tanto, eu vejo com o meu filho, o quanto que eu impacto e quanto que eu impactei a vida dele. Então, esse olhar para ele, esse cuidado, porque, pelo menos com o meu filho, eu percebo, assim, que ele sabe que ele pode encontrar o conforto, que ele pode me falar, que eu estou ali para ele, né? Então, você fazer essa participação torna essa criança até mais forte, potente, na vida pessoal dele mesmo. Então, não é fácil, não vou falar que é fácil, porque, principalmente se essa mãe, ela depende da rede pública para tratamento, sabe? Então, assim, às vezes, como eu vou atender mães que, olha, estou 2 anos na fila da fono, por tanto tempo, então, assim, não é fácil, sabe? E aí você vai e trabalha, né? Então, essa mãe trabalha, e aí como que vai faltar para levar para terapia? Aí não tem uma rede de apoio, sabe? Então, não é fácil, mas essa criança, ela tá aqui e tá dependendo muito de alguém. E, por vezes, ela só tem a mãe. Então, o que eu digo só vai. Não há aos pedaços, toda em cacos, mas vai. E como professora, a mesma coisa. Então, eu pelo menos como professora, sempre procuro fazer esse acolhimento, ouvir essa mãe. Sempre o que eu falo para elas cuide de você. Você tem que cuidar do outro, cuide de você. E não só disso, sabe? Outro dia eu atendi uma mãe que foi com adolescente, o filho TEA, suporte 3. Então, ele estava com uma adolescente, eu deve ter a filha da idade do meu filho, uns 13, 14 anos. Mas ela me chamou mais atenção do que a mãe, porque ela estava tão cansada, que enquanto eu falava, ela baixava assim, ó. E eu vi, e aí a minha atenção voltou para ela, e eu perguntei para ela, você cuida, você ajuda a vida do seu irmão? E ela falou, eu ajudo, eu fico o tempo todo correndo atrás dele. Então, a adolescente estava mais cansada do que a mãe. Então, também que tenha esse olhar para os outros, né, sabe? Para se tem irmãos mais velhos também, porque por vezes fica todo mundo tão em cima, né, dando tanto suporte para aquela criança com TEA que exige tanto, e o restante fica. Então, tem que se cuidar, eu sei que é difícil, mas é isso, né? E como educadora também, acolher essa família no que a gente puder. E, Eulália, antes de tudo, te agradecer aqui pelo seu tempo, disponibilidade, né, de estar junto aqui com a gente, poder caminhar um pouquinho com esse assunto, né? E aí eu queria saber como é que foi para você, né, olhar para tudo isso, né, quando você falou, eu fiz contato ali de novo, né, com essa história. Para mim é super tranquilo, Camila, falar sobre isso é super tranquilo, mesmo porque é algo que eu penso que seja uma ajuda para o outro também, né? Então, por vezes, a pessoa só precisa olhar para o outro. Eu falo para minhas amigas que eu não gosto muito de postar as coisas, não sou muito de redes sociais, e uma amiga minha fala sempre, mas Eulália, você pode inspirar o outro, né? O outro pode olhar, embora as trajetórias sejam diferentes, mas o outro pode olhar e falar, olha, quem sabe também, deixa eu tentar também, né? E chegar. Então, para mim, falar sobre isso, falar sobre deficiência, que é algo que eu amo, né? Falar também. É muito gostoso, né? Ele é algo que, e quando a gente fala de algo que a gente gosta, ele é libertador e cura também. Na escola, eu estava atendendo como professor de atendimento educacional especializado, mas é na área educacional, né? Então é bem gostoso, Camila. Estou pensando para o outro ano terminar o mestrado, mas está muito puxado. Estender isso também para escolas particulares, trazer isso no viés da educação,
Porque tem o currículo, sabe? Por vezes, eu falo assim, nossa, mas ele não vai aprender nada, não vai saber de nada. Então, trazer esse atendimento educacional especializado, olhar para esse currículo e ver quais os ajustes que pode ser feito, com uma adaptação, uma flexibilização, porque partimos do princípio de que todos aprendem. O que e quando, aí é isso que tem que ver, né? Então, eu comecei esse ano fazendo esse atendimento, dentro do meu trabalho mesmo, que eu já trabalho, mas vamos ver, para o próximo ano tenho aí pensando também em fazer esse atendimento nas escolas, ofertar também para a escola particular.